Esse é o meu canal no YouTube. O YouTube hoje está com uma série de reportagens legais, série de programas maravilhosos. Tem milhões de youtubers falando de tudo, ensinando cozinha, obra, instalação elétrica. Hoje o YouTube realmente substitui a nossa televisão brasileira. E o meu canal, estou pedindo aí para vocês, tem aí no lado aí, inscreva-se, clique, inscreva-se, toque no sininho para você ser notificado quando eu postar alguns vídeos. O vídeo de hoje eu vou tratar sobre o resultado das eleições no Brasil, essas eleições municipais que atenderam ao povo brasileiro. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que do dia da eleição para cá, eu dei um espaço para sentir como que estava o organismo, os sentimentos, meu e de todo mundo, da nação. Ficar atento às coisas que estavam acontecendo, né? Porque foi, assim, extremamente complicado. Então vamos lá, minha amada. Houve fraude? Houve. Claro que houve. Sempre aconteceu. Todas as eleições, das diretas já para cá, foram marcadas por algum momento de fraude. Isso é óbvio. Com a criação da urna eletrônica, ficou claro que a fraude existe nas eleições. Por que isso, Elísio? Então vamos lá, vou dizer para vocês. Nós estamos num condomínio, não sei quem já morou em condomínio, mas não pode dar uma imaginada, e tem uma eleição para decidir quem vai ser o síndico. Nós fazemos a eleição, eu pego a urna, levo para o meu apartamento, faço a conferência, volto e digo, gente, quem foi eleito fui eu. E ninguém tem direito a reclamar. Assim acontece no Brasil. O voto é secreto. Tudo bem, deva ser secreto, mas a apuração ela tem que ser pública. A apuração não pode ser fechada. Eles criaram um organismo que todo mundo vota, é secreto, e a apuração é secreta, e eles no final apresentam quem eles querem como vencedor. Essa é a verdade. Você quando compra em cartão de crédito, sai uma fichinha para você, dizendo quanto você pagou. Você vota, você não tem isso. Entendeu? Então fica esse perfil que aconteceu. Como a direita vinha galopantemente tomando conta do Brasil, a população dando um apoio tremendo ao presidente Jair Bolsonaro, né? E os ministros do STF alucinados, passando por cima da Constituição, né? Porque são de esquerda, o que eles fizeram? Né? Eles criaram um desespero nessa eleição. O ministro Barroso declara à imprensa que eles contrataram uma empresa estrangeira para fazer a apuração. Ora, a democracia brasileira ficou na mão de uma empresa estrangeira para determinar quem ganhou. E outro detalhe terrível nisso aí. Se o STF contratou uma empresa desse porte para essa função tremenda que é a apuração da democracia, e isso não foi baratinho, deveria passar por uma licitação. Toda contratação de um órgão público passa por uma licitação para não favorecer a essa ou aquela empresa. E eles fizeram isso sem licitação. E o nosso Senado não vai fazer nada. A Câmara não vai fazer nada, porque o país está na mão da esquerda. Nós temos um presidente de direita e muitos políticos de direita, mas é uma batalha absurda, né? Eu, na minha visão crítica, digo que o nosso presidente, que tomou posse com a Constituição na mão, deveria usar a Constituição. Deveria usar o artigo que tanto os brasileiros pedem, mas falta ele patente. Aquele artigo é para um marechal usar. Um capitão jamais usará. Ah, Elísio, mas ele é o presidente da República. Sim, mas a formação dele é capitão. E ele não vai nunca tomar uma atitude que caberia a um marechal. Então, aquela história de eu vou governar com a Constituição é até onde o posto de capitão permite a ele. A educação de capitão permite a ele. Então, nós estamos sendo vítimas de ações desesperadas da esquerda contra nós brasileiros. Mas eu vou voltar à democracia. Contrataram uma empresa e sabe-se lá o que ocorreu, que pessoas foram eleitas que jamais seriam eleitas no território nacional. Entendam isso que eu estou falando para vocês.
Eles enfiam essas empresas de pesquisa para dizer ao povo que um vermelho ia ganhar e apresentam o vermelho como vencedor. Mas a massa brasileira, ela está com o presidente, ela está com a direita, ela não está com a esquerda, né? Então, isso que ocorreu no Brasil, em Armação dos Búzios, é fato, não tem como você contestar isso. Eu, no meu canal no Facebook, no meu perfil, eu publiquei alguns vídeos extremamente técnicos sobre isso, né? E tá lá, quem quiser ver, quem quiser discutir. Mas, enfim, vamos trazer agora essa eleição para dentro de Armação dos Búzios. Eu fui candidato, eu sou jornalista, sou teólogo, estava fazendo marketing, mas fui candidato. Né? Vim candidato pelo Podemos, né? E durante a minha caminhada pedindo votos, eu ouvi muita gente dizendo para mim: ah, Elísio, eu vou votar no Leandro, aquele menino do lance maneiro, tá? Mas muita gente, muita gente. Eu ouvi outras pessoas falando que ia votar no Igor Rodrigues, que é um professor de jiu-jitsu. Eu ouvi muita gente falando isso. Tá? Não chega a 100 pessoas me dizendo isso, mas eu ouvi muita gente falando isso em vários locais da cidade. Tá? Eu vi muita gente dizendo para mim: ah, Elísio, eu vou votar naquele menino que é guarda municipal, que é irmão da Susan Bershaw, que é um professor. Eu esqueci o nome dele agora, me perdoe, meu irmão. Eu esqueci mesmo, são 61 anos, falha. Eu ouvi outros candidatos, tá? E muita gente disse que ia votar em mim, porque as minhas propostas superavam descaradamente qualquer candidato a prefeito. Eu não vi nenhum candidato a prefeito com tamanhas propostas diretamente atendendo ao povo como eu, candidato a vereador, estava apresentando. Estão lá no meu perfil do Facebook, eu tenho uma página, Elísio Candidato a Vereador, está lá. Mas a pesquisa, a proposta que mais agradou ao Buziano era dar a escritura para quem tem posse pacífica em Armação dos Búzios. Então, no meu modo de ver, eu estaria eleito. Mas eu tinha medo do que essa esquerda poderia armar. E então, nos meus vídeos eu dizia, e nas minhas orações: Deus é onisciente e Ele sabe o que é melhor para mim. E por favor, Senhor, não vai me deixar ser eleito se aquilo não for bom para mim em termos de futuro. Né? Ocorreu a eleição e veio o resultado, eu fiquei observando o resultado, fiquei ouvindo as pessoas, né? Fiquei vendo esse quadro todo, depois ouvi as notícias de Brasília, ouvi as notícias de várias cidades do Rio de Janeiro indo contra o resultado das eleições. E eu falei, não tem jeito, a esquerda dominou as eleições nas barbas do presidente da República, né? Mais uma vez, o Poder Executivo ficou refém do Senado, da Câmara e do STF. E do STE, dessa vez. E não seria diferente com a gente em Armação dos Búzios. Aí eu parei para dar uma olhada em quem foi eleito da Câmara. Ora, como Deus é maravilhoso e como Deus me deu um livramento de não estar eleito naquela Câmara, nessa Câmara que está aí. Porque nós temos ali 2 parentes de um cara que está condenado a mais de 20 anos e a devolver 10 milhões aos cofres públicos, filho e sobrinho. Nós temos ali 3 ex-vereadores ou vereadores de mandato atual que mantiveram no cargo público um condenado por improbidade. Eles mantiveram contra a lei de improbidade e a lei orgânica. Sabe-se lá Deus por que mantiveram. Esses 3 foram eleitos. Foi eleito um rapaz que já foi vereador, estava como suplente, e é apontado, né, ou investigado, né, para ser mais correto, como líder de uma quadrilha chamada do Alvará. Né? Não sei se ele é inocente ou culpado, mas está sendo investigado. Então, eu parei para pensar e disse, Deus me deu um livramento, porque ou eu ia sofrer um infarto, ou ia desenvolver um câncer. Porque eu jamais, com esse time, eu jamais ia conseguir aprovar qualquer lei que beneficiasse o morador. Né? Ali ia ser muito complicado.
Então Deus me deu esse livramento, eu estou saindo desse campo político como candidato. Isso eu quero deixar aqui bem claro. É tristeza, decepção. Não tem nada de tristeza e decepção, gente. Eu tenho 61 anos, vou fazer 62 dia 8 de dezembro. O meu ciclo acabou. Agora é a turma mais jovem que está aí que tem que vir galgar, entendeu? O meu ciclo para por aí. Não tem jeito, olha só. É comum você ouvir dizerem que o eleitor traiu. Cara, a gente sofre traição dentro do partido que a gente está. Não do partido, né? Mas das pessoas que estão à volta, porque o ser humano, ele é carente, ele é passivo de erro. E a traição é um dos erros, né? Nós temos um quadro político que vem se mantendo no poder durante muito tempo. E eu não vou ser pedra no sapato deles. Não vou ser pedra no sapato deles. A minha posição de ser candidato a vereador era para representar os anseios dos moradores. Não para ser oposição a nenhum sistema, nem ser pedra no sapato deles. Eu não quero estar nem na presença deles, nem quero mais tomar conhecimento. Porque também, fora a fraude toda que houve, eu acho que para o executivo, na eleição de executivo em Armação dos Búzios, se houve fraude ali, foi para determinar qual dos três da esquerda seria o candidato a prefeito. Essa carta foi marcada lá por eles, tá? Porque os candidatos à direita, esses já sofreram o ataque já em Brasília. Nenhum candidato de direita venceu. Então, já em Brasília, isso já foi determinado que não haveria chance. E os nossos candidatos de direita, que foram o Serafim, comandante Serafim e o Tom Viana, eles não tiveram, vamos dizer assim, apoio popular para sequer serem roubados na eleição. Por que não tiveram apoio popular? Eu liguei para alguns amigos e disse, pô, cara, eu não fui eleito, você votou em mim? Aí o cara disse para mim, poxa, Elise, você é sincero a você, foi o que eu te falei quando você veio conversar comigo. Eu olhei para minha esposa e falei, nós vamos para a urna só para votar no Elise? Não vamos não, isso aí já está tudo marcado. E aí, me desculpe aí, Elise, mas nós não fomos votar não. Então nós tivemos em Armação dos Búzios quase 8 mil eleitores, que eu considero que sejam de direitas, que estavam contra tudo que estava acontecendo e que têm visão do que iria acontecer, que não foram às urnas. Então, muito bem, a chance que o Serafim ou o Tom ou eu teríamos é mínima, é inexistente. Então você também tem que entender que, fora a fraude, os nossos eleitores não foram às urnas. O eleitor de direita não foi às urnas no Rio de Janeiro, não é só a Armação dos Búzios. Você tem que ver o quadro como um todo. Então, a gente tem que estar muito ciente do que a história vem nos mostrando. Há 2020 anos atrás, o Sinédrio, que era a igreja da época, distribuiu umas moedas de ouro que fez o povo eleger um ladrão, Barrabás. Você está me entendendo? Um ladrão assassino chamado Barrabás. Isso vem acontecendo até os dias de hoje. Tá? Então, a Armação dos Búzios, é fácil você ver um homem que se diz pastor apoiando um corrupto. Poxa, gente, na boa, não tem como, né? O Espírito Santo nem mais fala com ele, porque senão incomodaria tanto que ele não faria isso. Então, quando você vê um homem chamado pastor, dito pastor, apoiando um corrupto, Deus já não está com ele, né? É aquela passagem ali, se você estudar, de Samuel, né? Onde Elias sabia que Samuel estava sendo chamado por Deus, mas ele já não tinha mais o contato com Deus, entendeu? Então é isso que a gente vê em Armação dos Búzios. Quiçá esses pastores, em algum momento, tiveram na sua existência como sacerdote um valor como Elias, né? Mas enfim, e eu acho que por aqui eu deixo bem claro a minha posição em relação às eleições, tá? Eu acho que eu fui muito explícito, né? Eu entendo que depois desse momento nós vamos começar a sofrer com o lockdown, com o Covid, etc. E tal. O Covid já eliminou o mosquitinho da dengue há muito tempo, né? Dizimou.
E agora, depois das eleições, começou a aparecer muito quadro, né, de infectado pelo Covid. Óbvio, né? Por que que apareceram muitos quadros? Porque acabou a eleição. Né? A esquerda agora vai fazer a festa dela, já que ela cancelou o Réveillon no Rio de Janeiro e o Carnaval. Agora vai começar a morrer muita gente vítima do Covid? Do Covid. Vão ser fechadas, sem direito à autópsia, sem direito ao velório. As pessoas vão morrer por causa do Covid. Essa é a minha posição. Se inscrevam no canal e aguardem que agora eu farei no mínimo 4 vídeos por semana. Um abraço para vocês. Não serão vídeos só políticos. Eu vou falar de turismo, vou falar de teologia, muita teologia, vou falar de coisas que eu indico, produtos, serviços, comércios, e nós vamos seguir o nosso canal aqui. Um abraço para vocês, se inscrevam e muito obrigado por essa pequena audiência. Grato.